Na construção de uma usina hidrelétrica, como qualquer outro empreendimento, existem impactos ambientais. É utilizado para a construção das usinas áreas de empréstimo de jazidas para coleta de material para formação das barragens. Então essas áreas, após a utilização dessas jazidas, ficam bastante degradadas. Ocorreu uma intensa movimentação de terra, né? Essa movimentação fez com que fosse destruída aquela vegetação nativa que existia, né, na região. Após o estudo do impacto ambiental, foi gerado o Plano Básico Ambiental. Esse estudo de impacto ambiental é um estudo prévio que é feito antes da construção da usina, que se dá entrada nos órgãos ambientais, no caso de Xingó, o IBAMA federal, para licenciar a construção da usina. Ele direciona quais são as ações ambientais que a CHESF teria que tomar após a implantação da usina. Logo após a construção da usina, foi construída a sementeira de Xingó. A sementeira faz parte do programa que é chamado de PMRAD, que é o Programa de Produção de Mudas da Caatinga e recuperação de áreas degradadas. O nome cimenteira é dado a esse conjunto de operações que nós temos aqui em Xingó. O objetivo principal seria a produção de mudas nativas, né? Justamente para suprir aquilo que foi degradado, né, por ocasião da implantação da usina. Dentre essas plantas nativas, existem plantas que estão ameaçadas de extinção. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, uma escassez muito grande na literatura a respeito do comportamento de plantas nativas da Caatinga. O processo tem início justamente com essa identificação dessas plantas matrizes, né, que apresentam boas características florestais, né. O trabalho começa nessa coleta de sementes. Eu vou a campo e, juntamente com 2 pessoas, e faço um levantamento de campo. Aí eu seleciono diversos pontos, que nesses pontos a gente acompanha toda a floração das espécies nativas e registra também o período das coletas. Essa espécie é o angico manjolo, iniciou sua floração no mês de agosto e agora já atingiu a amadurecência. E a gente tem essa matriz aqui localizada aqui na Fazenda Consulta, município Canindé de São Francisco. E após essa anotação de registro de data do dia que está coletando, aí eu registro aqui a coordenada do GPS. Essa coordenada é importante porque qualquer pessoa que saiba operar aqui o GPS, ele vai ter condições de localizar essa matriz. Aqui a vagem, ela antes de atingir a amadurecência, ela está fechada. Quando ela vai atingindo aqui a amadurecência, ela vai abrindo. Então a gente tem que coletar antes dela abrir toda. No primeiro processo da coleta, a gente vai pegando aqui com a mão até as galhas que a gente alcança. Essas mais altas a gente sobe na escada. E essas bem mais altas do final da copa a gente utiliza o poldão para poder derrubar as sementes. E de acordo com o sistema de ramificação de galha, a gente usa também o cinto de segurança, se amarra e faz as coletas. As sementes então são trazidas para a sementeira, é feita uma seleção, algumas necessitam de tratamento pré-germinativo. Uma das etapas para esse processo de germinação é a quebra de dormência, né? Tipo aqui que nós podemos observar, com o buzeiro, com o muluglu, com o tamboril e com a braúna. Em processo normal, essas sementes demoram de 30, 60 até 90 dias para germinar. Com um processo desse, de quebra de dormência, em poucos dias, em termos de 15 dias mais ou menos, em torno disso, ela já germina, né? Esse primeiro processo aqui do buzeiro, a pessoa pega um estilete e faz uma abertura na semente. Quando há o semeio, o processo do semeio, a umidade penetra na semente e ela logo germina. Outra fase está aqui o muluglu e o tamboril com a escarificação, através da lixa. Esse processo se denomina como choque térmico. Essa semente é de baraúna, é uma espécie em que nós temos uma grande dificuldade aqui de poder de produção, porque é baixo poder de germinação, né? Ele está fazendo 3 mergulhos na água fervendo. Após esse mergulho, ele vai mergulhar na água fria. Após 1 minuto,
né, ele está mergulhado, ele vai expor o sol para que a semente possa secar, para que ela possa estar pronta para o semeio. Trabalhar com espécies nativas da caatinga não é fácil, é um trabalho muito árduo, com muitas observações do dia a dia, que nós conseguimos um grande êxito de germinação dessas sementes. Essa área se chama viveiro de mudas, né? Ele é coberto com uma tela de sombrite, com 75% de proteção, para impedir a ação direta dos raios solares sobre as mudinhas, né? Após a escolha das sementes, né, é feito o semeio, colocando-se o substrato, que é composto por barro vegetal e esterco, na proporção de 3:1, nos tubetes. Esse material ele proporciona um bom desenvolvimento das raízes das plantas, né, pelo formato que ele possui, né? Esse orifício é em torno de 1,5 cm de profundidade, né? São colocadas 3 sementes por cada tubete, após recoberta com essa fina camada, né, do próprio substrato. Foi onde nós obtivemos os melhores percentuais de germinação quando comparados com a utilização do semeio diretamente nos sacos plásticos. Passa um determinado período, né, variando de espécie para espécie. Passaram-se 45 dias, as mudas estão bem desenvolvidas, com mais de 6 folhas. Chega o ponto do transplantio. Vamos desocupar os tubetes e colocar nas sacolas plásticas. Essa é a etapa de rustificação das mudas. Para evitar que essas mudas sofram um estresse muito grande em sair de uma área sombreada para receber o sol, né, nas condições de campo, então nós construímos esses galpões. São galpões que têm gradientes de redução, tanto de luminosidade como também de irrigação. Então nessa primeira etapa é uma proteção de sombra de 75%, na segunda de 50% e na terceira de 25%. Então, nessa primeira é uma irrigação todos os dias durante a semana, dias alternados apenas uma vez na semana, e na última, que seria fora do galpão, sem irrigação. Antes de se fazer o plantio dessas áreas, né, nós fazemos um diagnóstico de como está a vegetação remanescente. Existem uns fragmentos florestais que nós ainda encontramos. Nós fazemos um levantamento para verificar quais são aquelas espécies que ocorrem. São levantamentos que nós realizamos para caracterizar o ecossistema da caatinga, né? Nós estamos avaliando a jurema preta, que é uma planta nativa da caatinga. O Cláudio está medindo o diâmetro, a altura da base, né? Cláudio, qual é o diâmetro? 101 milímetros, altura de 3 metros. Ele serve para determinar quais são as espécies mais frequentes, qual o número dessas espécies, quantas vezes elas ocorrem nessas áreas, para nós termos ideia do que é que nós vamos colocar quando da recuperação das áreas vizinhas. Se essa caracterização mostrar que há um empobrecimento nesses fragmentos, então nós vamos colocar espécies mais nobres para promover o enriquecimento da biodiversidade. Basicamente, o que predomina é a caatingueira, que é uma espécie que não tem um valor madeireiro tão significativo, é a espécie mais encontrada quando da realização desses levantamentos. O processo de recuperação dessas áreas, a gente encontra 2 dificuldades principais aqui. Uma é a questão da seca, né? E a outra é a questão dos animais soltos, que são criados soltos. Antes de que se faça o plantio, nós tivemos a necessidade de cercar essas áreas, uma vez que o pastoreio, né, de caprinos aqui é muito intenso. Se fôssemos plantar sem essa proteção, certamente as mudas seriam danificadas. Para que tenhamos sucesso no futuro dessa muda, cuidado principal para não quebrar esse torrão, porque aqui se concentra toda a resistência da raiz na parte do pegamento. Tem que ter uma cova bem feita. Nós colocamos aqui 3:1 de terra vegetal com esterco. Esse material vegetal vermelho, nós já fizemos análise de solo e deu uma fertilidade muito boa. Então o esterco aí é mais para melhorar a textura do barro. Durante 2 anos, nossas mudas recebem irrigação, capinação e todo o acompanhamento do desenvolvimento dessas mudas nessas áreas. Para recuperar a biodiversidade desse ambiente,
nós sempre procuramos encontrar uma frutífera nativa para que restabeleça aqui o maior equilíbrio na natureza. Toda a fauna, né, silvestre, ela se desenvolve melhor, né, num ambiente desse, de tanta caatinga. Decorridos 3 meses, em média, né, é feita a capinação, porque com a irrigação as ervas daninhas começam a aparecer também e concorrer com os nutrientes das mudas. Nós fazemos renovar a bacia para que a água se armazene melhor no local onde está a muda, consequentemente ela ter um melhor aproveitamento do ambiente para que ela se possa desenvolver melhor. Se na manutenção não colocarmos muita água, pode ocorrer que ela seja insuficiente para que ela se mantenha viva e visto que nós colocamos uma quantidade de água boa. E para que a umidade possa se restabelecer nesse ambiente, nós ainda damos uma manutenção com a cobertura orgânica morta, para que a umidade possa se restabelecer nesse ambiente por mais tempo. Com esses cuidados que nós temos, o pegamento chega a ser em torno de 70%, um índice excelente em termos aqui de semiárido. A gente pega uma espécie, no caso da catingueira, aí planta no espaçamento de 3 metros, ou seja, a gente planta a catingueira com 3 metros. Após 3 metros, a gente planta uma tardia, no caso, uma aroeira, entendeu? E futuramente, aquela pioneira, ela vai desenvolver rápido, vai fazer sombra para uma tardia, no caso de uma aroeira, no caso de um pau-ferro. Nós temos 2 carros-pipas que nos dão apoio para que a irrigação chegue nessa área, nesse módulo. Por gravidade, a água nesta mangueira vai irrigar toda essa área deste módulo. Essa é uma área onde o solo é bastante raso, né? Caracterizado por esses pedregulhos. Nessas áreas, então, não é possível se plantar espécies arbóreas. Então, nós optamos pelo plantio da macambira, né? Bromeliácea, e de várias cactáceas. Esse plantio foi realizado em curva de nível, né? Acompanhando esse desnível do terreno, para evitar a erosão. Nós já notamos, inclusive, alguns resultados. Nós verificamos aqui, próximo a essa macambira, um ninho de uma ave, né, daqui da região. Se trata de um ninho de rolinha, com a proteção da macambira. Nós estamos aqui em uma área nossa trabalhada há 4 anos atrás. Foi o nosso primeiro módulo que nós conseguimos implantar aqui no semiárido, no ano de 2000, né? Onde pelo qual plantamos aqui muitas craibeiras, por sinal se encontra essa aqui, uma ave muito bonita, em que ela passou por todo o processo de tratamento, a muda altamente limpa, né? Bem, um vigor excelente, um crescimento espontâneo muito bom. Aqui foram concentradas outras espécies, né, que estão aqui atrás no fundo. Entre elas tem o marizeiro, uma espécie que está em extinção, está aqui dentro dessa área, preservada. Temos o mulugu e trapiás, que existe aqui nessa área. Tudo isso graças a um plantio bem feito. A Chess, como uma empresa de responsabilidade social, ela começou a incorporar outros projetos decorrentes da implantação da sementeira. E um deles é o programa Verde Xingó, que consta de 50 adolescentes, né, que são treinados na parte de produção de mudas e de hortaliças. Esses adolescentes, eles têm que estar matriculados na escola. Eles são acompanhados por um assistente social e pela equipe que trabalha aqui na sementeira. Eles estão tendo aula de cidadania, eles estão conhecendo os direitos e os deveres que eles têm, né, perante a sociedade. Dentro da sementeira nós temos uma horta educativa, onde o aluno adolescente aprende desde o semeio até a sua colheita. A própria colheita da horta é para manter os próprios adolescentes e os trabalhadores, os técnicos da sementeira, junto com os serventes que trabalham aqui na sementeira. Ou seja, todo o consumo fica aqui dentro, pro da sementeira.
A sementeira trabalha em outras áreas que não são áreas da Chess. Nós trabalhamos na recuperação de mata ciliar, doando mudas de espécie nativa da caatinga para pequenos proprietários rurais, para igrejas, para ONGs, que elas utilizam em suas propriedades particulares e também em áreas de domínio público. Essa sementeira possivelmente seja uma das únicas do Nordeste com produção de mudas nativas da caatinga. É uma política voltada ao respeito ao meio ambiente. Então é importantíssimo que a empresa, toda empresa tenha a sua política ambiental, que serve para nortear todos os setores da empresa, não só o departamento de meio ambiente, mas sim todos os outros departamentos de operação, de transmissão. Já que isso não é feito normalmente, né, as plantas da caatinga são bem esquecidas, né, é uma região historicamente esquecida, a região Nordeste e, por consequência, a região da caatinga. Essa sementeira é de fundamental importância na recuperação dessas áreas. A sementeira ela produz anualmente 200 mil mudas de espécie nativa da caatinga. E nós estamos recuperando já 30 hectares dos 246 aproximadamente selecionados. Então nós nesses 7, quase 10 anos aí já temos ter doado mais de 1 milhão de mudas.